Alô você, meus queridos telespectadores da TV Liberdade AL, muito bom dia! Hoje é domingo 22 de maio do ano de 2022 e nós estamos aqui. Quando acreditamos na força e no poder de Deus, tudo muda, tudo acontece, tudo se renova. Portanto, meus queridos telespectadores, forte abraço, muito bom dia. Estamos começando o nosso programa agora. Com informações, cada domingo a gente traz aqui um tema diferente, legal, e esse é um programa popular, mas que procura conversar o seu linguajar da cidade de Arapiraca, do estado de Alagoas e da região. Hoje, o nosso programa de hoje, nós temos como convidado e vamos entrevistar ele, o deputado estadual Galba Novaes. Ele é natural de Maceió, advogado, iniciou sua carreira pública como vereador por Maceió, cargo que ocupou por 4 mandatos consecutivos. Na Câmara de Maceió, exerceu as funções de primeiro e segundo secretário da mesa diretora, assumindo a presidência da casa durante o seu último mandato. Foi superintendente federal de pesca e aquicultura. É funcionário público municipal há 35 anos e está no seu segundo mandato como deputado estadual. Deputado Galba Novaes, muito bom dia, satisfação tê-lo aqui no programa Agreste Rural. Fala um pouquinho da vida do deputado Galba Novaes. Barbosinha, primeiro um bom dia a todos, né? Todos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Né, principalmente o pessoal aqui de Arapiraca, do Agreste Rural, que está participando efetivamente desse programa, né? As mídias sociais, ela nos dá essa condição hoje do avanço da tecnologia, fazer com que a gente tenha essa interação com a população, isso é muito bom. Queria fazer um agradecimento especial aqui ao nosso querido João, nossa querida Natália. João, rapaz, e o João, aqui, como é um programa popular, aí o senhor vai fazer assim, a gente vai interagindo. O João é uma pessoa que dispensa comentário, né? É um camarada aqui da cidade vizinha, de Coité, né? É um camarada que tem uma visão e saiu de mundo afora, né? E hoje é uma pessoa bastante conhecida e tem esse grande empreendimento aqui que contribui, que tem um pouco a ver com o seu trabalho, né? Claro. Pelo que eu estava conversando em off há pouco tempo, né? E a Natália é uma companheira, uma guerreira, né? Sempre do dia a dia. Aí eu vim agora da cidade de Traipu, onde tive a satisfação de almoçar com a genitora, com a mãe da nossa querida Natasha aí, né? Uhum. E ao chegar aqui, encontrei com o João aqui, ele começou a contar a história dele só pelo que ele passou, que ele é pragmático, muito bem objetivo, certo. Mas o que ele começou a contar, mesmo sendo pragmático, eu acho que vou ter que ter mais 10 anos de conversa com ele para poder conhecer mais ainda da sua história, né? Então quero deixar registrado nesse primeiro momento a minha satisfação, João, a você, né, e a Natasha, esse casal maravilhoso, como falei, né, de estar aqui nesse momento tão importante e ver o nosso orgulho, enquanto representante de uma sociedade de 3 milhões de habitantes, né, nós temos 27 deputados, e dizer que estou muito orgulhoso de ter conhecido um pouco ainda da história do João, quer dizer, do lutador perseverante, um desbravador que saiu mundo afora, né, ainda de menor idade, né, disse como sei lá, uma fé, uma crença muito grande de dizer, eu vou vencer. E você venceu, João. Você venceu, está de parabéns. Isso nos satisfaz muito. Eu acho que a gente tem que ter objetivos na vida, né? E o objetivo maior da vida é vencer. Vencer fazendo bem, praticando o amor, a solidariedade, a caridade, no sentido literal da palavra, que é muito importante, né? Então, esse pode ser, é o meu preâmbulo, é a minha abertura, né, para iniciar essa conversa, esse bate-papo maravilhoso com você, Barbosinha. Pois é, me diga uma coisa, o Galba Novaes, eu estive aqui comentando, mas fala um pouquinho da vida política, das suas origens, parece que vem de origens políticas, né? O meu pai, vou começar lá contando o porquê da história. Por exemplo, meu pai era militar do Exército Brasileiro, né? Meu pai entrou no Exército em 55, então a gente, quando nasce, eu sou filho único de homem. Minha mãe teve 6 filhos, tinha outro irmão homem que era gêmeo e faleceu, então só ficou de homem. Inclusive, o nome do meu irmão era o mesmo nome meu, Galba Novaes de Castro Júnior. Como ele faleceu antes de eu nascer, aí meu pai passou o nome para mim. E uma coisa incrível que quando eu conto as pessoas se surpreendem,
é que minha mãe teve 3 filhos no ano só. Né? Aí as pessoas, como? No dia 10 de janeiro de 1960, nasceu a minha irmã com meu irmão gêmeo. No dia 24 de novembro do mesmo ano, nasceu eu. Entendeu? Então, na realidade, teve. Então, ficaram, na realidade, os 2 naquele ano, porque esse irmão meu, ela nasceu gêmeo, muito pequena ainda, muito, pode ser assim, raquíticazinha, nasceu com 900 gramas e ele chegou a falecer. Então, daí se iniciou, né, a minha vida, né? Dizem que a gente só vive enquanto está na barriga. A partir do momento que a gente sai, a gente começa a contar os dias que vai embora, né? Certo. Mas a gente tem esse costume, nós somos materialistas e a gente fala da vida, da forma quando a gente começa a conhecer e ver a luz do sol. Então, daí se iniciou. E meu pai, como eu disse, militar do Exército Brasileiro, quando eu comecei a me conhecer de gente, com meus 8, 10 anos de idade, eu vi aquela fardamento, aquelas coisas bonitas, e meu sonho era ser militar também do Exército Brasileiro, né? Mas aí, meu pai, com o tempo, né, em 1972, assim, já tinha passado muito tempo no Exército e tudo, e ficava muito distante da família. Mesmo quando estava aqui no estado de Alagoas e Maceió, né? Porque o Exército Brasileiro, muito exigente, as Forças Armadas, pela necessidade, a gente vivia um período de ditadura, o compromisso era muito grande dos militares e muito cerceado a liberdade das pessoas. Então, na realidade, ele passou a ficar muito afastado da gente. E ele tinha vontade de ver se encontrava outra atividade para sair do Exército. E foi fazer a universidade. Ele fez vestibular na UFAL, que quando entrou no Exército ele tinha terminado o curso científico antigo, e passou no vestibular de administração. Começou a fazer faculdade. Foi interrompida 4 vezes, porque saiu, foi transferido para Recife. Não tinha como transferir o curso, então fechou o curso. Depois voltou, abriu o curso. Depois foi transferido para o Ceará, aí fecha o curso, depois voltou. E assim naquela... A facilidade que nós temos hoje, né? Você está num curso aqui, precisa ir para São Paulo e você encontra... Hoje se faz o curso à distância. É verdade, né? verdade. Mas a tecnologia naquela época, digital, né? Mas naquela época era muito rigoroso, até pelo sistema que nós vivíamos. Então, diante disso, ele recebeu um convite, né, do político, que não está mais aqui, era governador do estado de Mossoragi, para ser candidato a vereador, porque ele tinha uma liderança muito grande. Nós éramos moradores da periferia e meu avô era gerente do único banco que existia no estado de Alagoas. Né? Então, ele era o Produban? Era no Banco de Alagoas, não existia nem Produban, ainda era Banco de Alagoas. Né? Então, na realidade, ele aceitou o convite, se afastou do Exército, era tão rigoroso naquele momento, quando você se afastava do Exército, você passava 6 meses sem receber salário. O tempo que você era afastado, você não podia receber nada do Exército, não podia ser filiado a nenhum partido político, porque era militar. E graças a Deus ele pleiteou isso aí, lutamos muito e ele conseguiu ganhar a eleição e foi vereador do Maceió. E vereador teve 4 mandatos, como eu lhe contei, 2 de 4 anos e 2 de 6 anos, 20 anos ele passou no mandato, foi presidente da Câmara 3 vezes. Aquilo eu já comecei a mudar de ideia, já comecei a me apaixonar pela política. Né? Então, isso mostra a referência que eu tinha em relação ao meu pai. Ele era militar, eu queria ser militar. Quando ele foi para um líder inato, né? Porque tem aquele líder que é trabalhado, né? Trabalhado. Então, eu fui, me apaixonei pela política. Então, quando ele saiu da política, né, ele saiu de uma forma assim, muito traumática, porque a eleição era de cédula naquela época e ele foi dormir reeleito no 5º mandato e no outro dia acordou derrotado. E eu tinha naquela época, eu tinha uma loja de carro lá no Tabuleiro do Martins, e quando eu vi o que aconteceu, denunciamos, inclusive essa história toda da justiça eleitoral, polícia, essas coisas todas, mas na realidade não deu nada. Quando veio julgar, eu estava no fim do mandato. Aí eu disse a ele, vou recuperar esse mandato que lhe tiraram. Aí foi quando eu entrei na minha política, né? Para vereador. Para vereador, né? Primeiro que mandato. Ano foi? Que ano? 96. 96. Aí fui eleito o 19º, eram 21 vereadores. Vereador. Já 21 em Maceió? Era 21 na época. Hoje é quanto? Hoje são 25. 25. Na época do meu pai eram 14. Certo. No mandato, nesse mandato que eu concorri, já foi com 21. Então, ganhei a eleição. Né? Primeiro mandato, com 2.507 votos em Maceió. Né? E aí ele ficou muito feliz e tudo. Eu disse, eu vim só recuperar o mandato, mostrar a sua força, que na realidade o nome dele o meu nome é o nome dele, que era o nome dele. Quer dizer, foi a força dele, a trajetória dele, a forma dele fazer política. Ele era um diplomata, um homem muito educado, apesar de ter servido o Exército, que as pessoas achavam que havia muita rigorosidade, não existia. Ele era um cara conciliador, era um bom pai, um bom amigo, um bom filho. Era uma pessoa assim muito admirável.
né? Não só eu como filho, como os amigos, ao ponto de às vezes eu ouvi amigo meu dizer assim, eu queria ter um pai como o seu. Eu digo, não, pô, seu pai é tão bom quanto o meu, né? Mas assim, a minha relação como eu tenho relação com meus filhos, a gente se beija, a gente se abraça. Então, a minha relação com ele era assim. Então, as pessoas que viam, existia aquela formalidade nas famílias de antigamente, né? Aquele conservadorismo e tinha distância de dar um beijo no pai, de agarrar, de beijar. E eu fazia muito isso com ele fazia isso comigo. Então, eu acho que é a partir dessa admiração que alguns colegas diziam isso. Mas daí, voltando a essa questão política, Barbosinha, eu fui para o segundo mandato de vereador. No segundo mandato de vereador, eu ganhei eleição com 5.700 votos. Então, a primeira foi quanto? A primeira, 2.507. Certo. A mais segunda, do dobro, né? quase que eu tripliquei. Quase que eu tripliquei. Foi percentualmente a minha eleição, onde eu tive mais votos de todas as que eu participei. Né? Mas o que é que acontece? Assumi no dia primeiro e meu pai disse uma coisa assim que parecia que estava adivinhando. Ele disse, se eu morrer, eu estou satisfeito. Porque você conseguiu um feito que eu não consegui. Né? Foi primeiro mandato, foi muito esforço tal, toda a família se uniu. Mas assim, o reflexo da minha segunda eleição foi pelo trabalho que eu executei. Eu sempre fui uma pessoa que a política para mim, que eu dou, assim, eu mais valorizo a educação. Eu acho que as ações de políticas públicas, de educação, são as que mais beneficiam a sociedade. Verdade. E a gente isso está escrito no mundo, o nosso querido João aí, que andou o mundo sabe disso. Você vê os países que investiram em educação, são grandes potências mundiais. Países, inclusive, que tinham a mesma razão, a mesma iniciativa de existência como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Fez opção pelo militarismo, né? pela ditadura, e outro fez opção pela democracia. E a Coreia do Sul chegou a ser a maior potência em termos de educação do mundo, ao ponto dos PhDs se reunirem lá para tratar sobre a questão da educação. E assim, quando a gente fala disso, a gente fala de outros países. O senhor falou na questão da educação, a gente precisa muito, a classe política tem que parar e fazer uma reflexão de um modo geral e de investir mesmo em educação, porque um povo politizado, porque senão ninguém vai aguentar. Você hoje, para você pleitear um mandato, o cara tem que parar, o investimento alto e de grande risco. Então, porque a gente precisa trabalhar a conscientização do povo. Eu vejo a política é a arte de fazer o bem. Agora, o que rola é complicado. Você fazer um trabalho, como o senhor está fazendo trabalho legal, e perder aí é complicado. E a gente vê muito isso, né? Infelizmente, até às vezes as pessoas perguntam por que você mora na periferia, que mora no Tabuleiro, achando que eu moro lá com o intuito de angariar voto. Não é, eu nasci e me criei lá. É mais difícil também. Eu acho, o João contando a história, eu botando aqui na minha mente, né? Por que o João voltou para Arapiraca? Por que voltou para Coité do Nóia, para a cidade dele? Amor, né? O sangue corre forte nas veias, né? A raiz da gente, o local onde a gente nasceu, onde a gente se criou, onde a gente enfrentou as dificuldades, aí eu quero voltar lá como vencedor. Então, para mim é mais ou menos isso. Porque eu enfrento lá na região um trânsito imenso para ir para a Assembleia Legislativa. Às vezes eu tiro 1h30 da minha casa para a Assembleia Legislativa de carro. Teve momentos que eu deixei o carro e peguei a moto, porque senão eu não tinha como chegar no horário, que a gente tinha uma reunião muito importante. Então, o que é que faz a gente estar no habitat natural da gente, a gente nasceu e se criou? O amor, né? O carinho, as relações, de você se acordar, abrir a porta da sua casa, e o povo me conhece lá, Natasha, como Galbinha, né? Aí fala, Galbinha, eu digo, oi, tal. Então você tem aquela familiaridade, você não quer estar no local. Hoje, quando as pessoas dizem assim, a política na eleição vai morar na Ponta Verde. Por que morar na Ponta Verde? O que é que tem a Ponta Verde melhor do que o meu tabuleiro? Para mim, nada. Né? Então, na realidade, quer dizer, essa relação intrínseca que eu tenho com o meu bairro, com a minha família toda nasceu lá, a família da minha mãe toda de lá. Minha avó era, que se chamava fateira na época, era Dona Rosa Fateira, ela vendia fato na feira do tabuleiro. E eu me acordava às 4 da manhã para montar numa besta chamada Açucena, botar a cangalha e os dois caçoar de lado e levar as tripas de boi que a gente virava. Eu tenho um primo meu, inclusive, que é médico, que foi vereador com meu filho também, o doutor Ronaldo Luiz, que era conhecido no estado. Era eu e ele, que a gente ia para o matadouro, e depois de matadouro voltava para casa da minha avó, para botar aquele caldeirão cheio de tripa, virar as tripazinhas para de manhã ir para a feira do tabuleiro. Escondido do meu pai, né? Porque eu enfrentei, você está mandando eu contar a minha vida e eu estou aqui relatando tudo. Eu enfrentei
uma distinção, uma segregação na minha vida. O meu avô era tido como um homem rico, por parte de pai, né? Gerente de banco, né? Um homem que chegou... Já que o senhor falou gerente de banco, vai lembrar. Quando eu morava no interior, eu sempre vi isso. Quando o cara falava assim, a minha filha tá namorando com um bancário, né? Do Banco Brasil. Ou da Petrobras. Da Petrobras, era bom. Agora quando dizia assim, quando falava assim, a minha filha tá namorando com um policial, Ave Maria, Ave Maria. E hoje acabou, graças a Deus. Mas aí então ele era bancário, ele era muito cheio de regras. E às vezes quando ele chamava a gente para almoçar na casa dele, eu e minhas 3 irmãs, que ainda não tinha nascido a caçula, eu tinha que ir para lá de gravata de borboleta, entendeu? Aí sentávamos todos nós na mesa, a minha avó na ponta, e depois ele chegava, era o último a sentar para ser servido. Não era uma questão de regra para querer mostrar autoritarismo, era um conservadorismo que tinha, porque a regra, o mundo que ele viveu era esse. Era o mundo assim, da riqueza, das pessoas que tinham poder aquisitivo bom. A minha avó, mãe da minha mãe, era fateira, os filhos tudo machante, né? Ela me ensinou a bater café no pilão, me ensinou a matar galinha, entendeu? Me ensinou a virar tripa, essas coisas. E assim, a dificuldade, ela fazia uma feijoada, depois botava farinha, botava o charquezinho, fazia aquele bolinho, botava na boca da gente. Na casa do meu avô era uma regra, com garfo, essas coisas todas, então era um contraste, né? Era uma coisa segregada mesmo. E de onde era que eu gostava mais de estar? Lá. Porque eu montava no cavalo. Porque eu fazia o que eu queria. Porque eu comia em cima de uma cadeira, não tinha problema. E não tinha aquelas regras. Então, como toda criança, a gente gosta, né, das coisas mais livres. Então, quer dizer, a minha vida sintetizando é isso, né? Pois é, deputado. Então, é uma história bonita. Parabéns aí pela a sua história. Eu gosto muito, assim, de política. Política, para mim, é a arte de fazer o bem. E parabéns, assim, pela sua história de família. E que pode ser, assim, a gente não pode esquecer dessas raízes, dessas coisas boas. Agora, fala pra gente encerrar o nosso bate-papo, fala pra gente do futuro de Gaba Novaes. Nós estamos aí nesse ano de Copa do Mundo, de tudo. Fala pra gente aí. Tem uma frase que diz, né, que é muito conhecedora, que o futuro a Deus pertence. É verdade, né? É verdade. A gente sabe porque a nossa vida material aqui, isso na realidade, para quem tem fé, crença e acredita, né, no mundo diferente, né, acredita no espírito, né, nas coisas boas da vida, a gente sabe que o destino, a gente não sabe nem quando sair daqui o que a gente vai fazer, né? Mas assim, a gente planeja, a gente imagina, a gente sonha com as coisas, né? Quando se fala em questão de futuro em relação à política, porque minha fase profissional como advogado, como procurador, eu praticamente encerrei. Certo. Né? Eu sou procurador e passei 39 anos prestando serviço ao serviço público. Me afastei durante esses 26 anos de mandato. Mas assim, quando eu iniciei minha vida da advocacia, eu gostava de advogar. E da área que eu mais gostava de advogar era a área criminalística, a direito penal, que é muito emocionante. Todo estudante de direito sabe que o mais emocionante do direito é o direito penal, né? Então, na realidade, eu comecei com aquilo. Mas aí fui ser procurador, né? Me dediquei totalmente ao serviço público. Hoje ainda continuo como um agente público e todo detentor de mandato. Né? Então, me aposentei, estou no mandato de deputado, no segundo mandato, pleiteando um terceiro mandato de deputado, trabalhando e mostrando à sociedade o que é que a gente fez, o que pode fazer, o nosso comportamento. Eu digo sempre, eu estava lá conversando com alguns amigos lá em Traipu, dizendo, olha, como é que a gente sabe se o que o senhor está dizendo vai ser feito? Eu digo, olha, quando você quiser saber a vida de um político, hoje é muito fácil. Tem aí o Google, aí tem as mídias sociais, você pesquisa. Ou se não, as pessoas que já conviveram com esse político, que conhecem, né? Não, como é que você tem 6 mandatos, 7 mandatos, você tem uma superintendência que você exerceu, você tem outros cargos de procurador, de advogado, e você, não é possível que não tenha ninguém que ele conheça. Então, conhece muito bem, o agente que todo mundo conhece. Então, procura saber da vida daquele que está te fazendo promessa, da vida daquele que está, muitas vezes, te iludindo. Todo político é bonzinho, promete tudo em época de eleição. Você precisa analisar o que foi que ele fez, né? Qual o interesse, qual a dedicação dele, qual o objetivo dele, o que é que ele tem como proposta. Como eu disse a você, eu sou o autor da Jornada Integral de Ensino em Maceió. Ou seja, a criança entrar na escola às 7 e sair às 17, com 6 refeições diárias. Eu sou o autor do orçamento impositivo em Maceió. Eu, quando fui presidente da Câmara, eu fiz em causa própria a mudança da lei orgânica
para que eu pudesse legislar, já que o presidente, por estar sendo gestor administrativo, ele está funcionando como executivo naquele momento, então era impedido. E eu coloquei isso na Constituição. Ou seja, o que é aprovado pelo orçamento do município, o gestor, o prefeito, seja obrigado a cumprir sob pena de crime de responsabilidade. E com isso ele perdeu o mandato dele. Então isso muito me orgulha, porque eu fui precursor. Então isso é uma coisa assim, muito importante para a gente conseguir alcançar os objetivos. Por isso que eu digo, a política é uma arte de fazer muito bem. E você só modifica a vida das pessoas através de ações políticas. Fico muito triste quando vejo um eleitor dizer bem assim, esses políticos são todos ladrões. Ora, ninguém, você não pode nunca generalizar, certo? E às vezes as pessoas dizem isso até para provocar. Eu, graças a Deus, nesses mandatos todinho que eu tive, eu nunca levei esse nome, espero a proteção divina para nunca levar. Primeiro, quem disser será mentira. Mas quando o cara disse para mim assim, o político faz nada, eu disse, faz não. Rapaz, a gente depende da política. Pois, para fazer o diferencial, coloca o teu nome, rapaz, para ser referendado. Mas eu não ganho. Eu digo, então vamos fazer uma reflexão. O que fez Barbosinha dar entrada na Jornada Integral de Ensino foi uma cidade chamada cidade de Pato Branco, no Paraná, onde o prefeito Alceni Guerra, que foi ministro na época do governo Collor, o Alceni foi ministro da Educação, certo? E aí o que é que acontece? Ele se candidatou a prefeito lá na cidade de Pato Branco, ganhou a eleição, e a proposta dele era justamente implantar a Jornada Integral de Ensino. Então ele colocou todas as crianças da cidade na escola, entrando às 7 e saindo às 17 horas. E deu 6 refeições diárias. E a última refeição, o pai fazia companhia à criança. E a cidade de Pato Branco era a cidade onde tinha a maior evasão escolar. E era uma das cidades mais violentas do Paraná. Você sabe o que aconteceu com isso, com esse investimento? Ele zerou a evasão escolar. Ele conseguiu fazer a cidade de Pato Branco a menos violenta no Paraná e ganhou prêmios internacionais. Então está provado por A mais B, certo, que o maior investimento que se faz é na educação, até para a saúde. Quando você educa uma pessoa, civiliza ela, politiza ela sabe que tem que lavar as mãos na hora da refeição. Isso é saúde pública. Deputado, muito obrigado pela sua participação e a gente deseja muito sucesso para o senhor nessa jornada, que o senhor possa trabalhar, discutir essas políticas públicas, políticas de sustentabilidade e que possa continuar contribuindo com o povo alagoano. Sucesso. Eu que agradeço, Barbosinha, dizer a você a minha satisfação, dizer ao povo de Alagoas, o povo do Brasil, do mundo que está nos ouvindo, que eu sou cumpridor de promessa. No meu primeiro mandato, eu disse que seria deputado sem receber nenhum real do salário de deputado e cumpri isso aí. No segundo, eu disse que ia receber e ia doar às instituições de caridade e fiz isso, certo? Então, a pessoa tem que trabalhar para cativar a população e fazer com que essa população acredite em você e sabe que o que você está falando é verdade. Então, vou continuar assim, fazendo esse trabalho. Se tiver essa oportunidade, nós vamos ter outra. Iria falar de tantas e tantas coisas que eu fiz durante esses 8 anos de mandato, mas aqui agradecer ao povo, agradecer a você, né? Agradecer primeiramente, logicamente, a Deus e dizer que a gente continua assim com fé, não é? A gente é dono do que cala, escravo do que fala. Por isso que eu sempre, quando eu não posso falar, eu calo. Um grande abraço. Pois é, e assim a gente encerra o nosso programa. Um abraço a todos que nos acompanham aqui, um abraço ao vereador Fabiano Leão, né, amigo da gente, na Câmara de Vereadores do município de Arapiraca. Assim a gente encerra o nosso programa no dia de hoje, com os trabalhos, com a parte técnica de Tony Medeiros e a direção geral de Priscila Anacleta. A todos vocês, bom dia e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau, hein?